Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu recebo para uma boa conversa a desembargadora Eva Evangelista, que preside no Acre o Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer imenso ter a oportunidade de falar sobre a estruturação das eleições municipais, sobre os procedimentos do pleito, para esta prestigiada emissora esta que é nossa, é acreana. Muito obrigado, do Acre. doutora. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, o tribunal tem feito uma campanha muito bonita sobre o voto ético. Vou começar com uma pergunta básica. O que é o voto ético? O voto ético prega essencialmente a cidadania. Em primeiro lugar, levar a criança, levar ao adolescente, porque o programa Eleitor do Futuro, que foi a primeira formatação em relação ao voto ético, se dirigia às crianças entre 10, pré-adolescência, entre 10 até 15 anos de idade. Justamente aqueles jovens que ainda não poderiam exercitar o direito de voto. Então, exatamente para disseminar o gosto pelo voto, digamos assim. Então, pregando noções de cidadania, de políticas públicas, levando a cada uma dessas crianças a importância da escolha dos representantes. Esta foi a primeira fase do nosso programa Eleitor do Futuro, que foi veiculado ano passado nas escolas públicas do nosso estado. Cerca de 5 mil alunos foram envolvidos neste trabalho. Bem, depois nós passamos do programa Eleitor do Futuro, passamos ao voto ético. O voto ético já com a pretensão de abranger todos os eleitores, não somente os alunos da rede pública, estadual e municipal do nosso estado, mas também das escolas particulares. E que foi um envolvimento assim impressionante, porque havia pleitos dos diretores, já que era um trabalho facultativo, né, eu chamo de a grande cruzada. Levou-se urnas para as escolas, doutora? Sim, levou-se urnas para as escolas. Ano passado, quando trabalhamos no programa Eleitor do Futuro, foram realizadas em todo o estado. Eleições pregando políticas públicas. Não tínhamos candidatos, mas partidos políticos. Eu quero aqui destacar a doutora Regina Longini, corregedora regional eleitoral, envolvida no programa Eleitor do Futuro. Na época do programa também o doutor Camolês, juiz membro do tribunal à época. E agora o programa Voto Ético é coordenado pelo doutor Davi Pardo. Há um envolvimento grande de todos os membros do tribunal, do Ministério Público Eleitoral, quero ressaltar o doutor Piazense, doutor Marcos Vinícius, enfim, do Ministério Público do Estado do Acre, dos nossos juízes eleitorais e também juízes do Estado e, fundamentalmente, dos nossos parceiros. Temos grandes parceiros. Os parceiros são o Governo do Estado, Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal, enfim, seria exaustivo declinar todos os parceiros, Banco do Brasil, são as entidades privadas também, que sem esses parceiros não seria possível operacionalizar o programa Voto Ético. E a maior satisfação que nós encontramos é de que os próprios candidatos que procuram o Tribunal Regional Eleitoral nos dizem da valia desse voto, porque estivemos em todos os municípios do interior. Em todos os municípios, não diria, mas em todas as sedes de zonas eleitorais. Infelizmente, não foi possível alcançar todos os municípios. E nessas sedes de zona, quando realizávamos os seminários intermunicipais de direito eleitoral, éramos procurados pelos candidatos, representantes de partidos políticos e que vinham nos dizer da satisfação pelo voto ético. E tenho recebido também no Tribunal Regional Eleitoral os candidatos ao pleito, as eleições majoritárias para prefeito, e eles têm declinado dessa satisfação porque o Tribunal Regional Eleitoral implementou este programa. Mês passado realizamos o Comício da Ética, que nós esperávamos que fosse na Concha Acústica, contou com as escolas públicas e particulares do nosso estado envolvidos. Ali estavam presentes os alunos, os professores, os diretores das escolas e também candidatos que ali compareceram para também se integrar ao voto ético e auferir a importância e o real valor. Daí porque eu debito muito a qualidade dos candidatos que hoje nós possuímos e que concorrem a esse pleito e a este grande programa que é o voto ético, que foi uma sensibilização imensa de toda a população do nosso estado. Agora, doutora, o voto ético, o foco tem sido a juventude, né? O tribunal entrou nas escolas, promoveu eleições. É muito interessante, realmente. É uma aposta no eleitor do futuro. Aí eu lhe pergunto, como
A senhora, pela sua experiência, como a senhora imagina esse eleitor do futuro? Eu imagino o eleitor do futuro um eleitor consciente, entendendo o que é fundamentalmente a democracia e que nós podemos aperfeiçoá-la e construí-la cada vez mais se os nossos representantes realmente forem escolhidos. Representantes estes que batalhem, que nos ofereçam políticas públicas, propostas de trabalho para o desenvolvimento do nosso Estado, para o desenvolvimento do nosso país. Isso eu penso que somente assim. Este é o eleitor do futuro que eu ainda espero ver. Mas eu quero ver agora, nesta eleição, o nosso eleitor do presente. Porque muitos jovens, eles estarão exercitando o direito do voto. Né? Exatamente. O programa Eleitor do Futuro e o Voto É também tinha esse sentido de despertar no jovem o voto facultativo, no sentido de que comparecesse efetivamente às urnas agora no próximo dia 3 de outubro. Doutora, a senhora tem uma experiência muito grande à frente do TRE, né? Já presidiu mais de uma vez, acho que é a terceira vez. Terceira vez. Pela sua experiência, a senhora tem já percebido essas mudanças durante essa trajetória? Já é uma eleição diferente? Nós vivemos hoje um momento diferente? Eu creio que sim, que nós estamos hoje vivenciando um momento diferente, em que fundamentalmente o voto há de ser exercido de forma livre e consciente. E penso que todos estão envolvidos nesse sentido. Esse é o grande projeto, é a grande finalidade da cruzada do voto ético, é de que todos encontrem a realidade do depósito do voto na urna, um voto isento, um voto sem qualquer vício, afastada a compra, a troca, enfim, todas essas práticas maléficas que têm permeado o processo eleitoral brasileiro. Doutora, a gente falou aqui no foco do voto ético no jovem, como a senhora bem disse, é. Jovens que já votam, né, o voto aí a partir dos 16 anos, mas também foi focado na criança, que é um projeto extremamente interessante. Por que essa aposta? Criança também leva para casa essa consciência e provoca um pai mais consciente também? Exatamente. A criança ela é muito importante para mudar, inclusive, os pais, porque a proposta que é levada na escola, que é debatida na escola, ela leva para casa e sensibiliza seus pais. Dias atrás eu conversava com uma defensora pública e ela tem um filhinho de 7 anos. E ela me dizia que o filhinho dela disse a ela: mamãe, eu estou ainda muito indeciso em relação à escolha do meu candidato. Porque como na escola dele nós tivemos o programa Eleitor do Futuro e ocorreu lá a eleição, aquela eleição simulada, com as políticas públicas, dos partidos políticos, então ele disse que está muito indeciso. E ela falou: mas meu filho, por que você está tão indeciso? Ele falou: mamãe, é porque eu ainda estou vendo a propaganda eleitoral para extrair, na linguagem dele que ele falou, porque eu quero escolher o melhor candidato, o que seja melhor para o meu município. Uma criança de 7 anos. Então, veja, uma criança de 7 anos, mas que leva essa mensagem, que já está consciente de que é possível exercer o voto livre e consciente, este voto inclusive, sensibilizando os seus pais. Doutora, uma pergunta bem objetiva. Uma pessoa, porque isso compreende essa questão do voto ético, uma pessoa que é abordada numa tentativa de compra de voto, o que fazer? Ela não deve aceitar e deve, se possível, denunciar. Ela não deve aceitar ser abordada, porque isso fere a dignidade humana. Porque a pedido de compra de voto, né? Mas há também o eleitor que corrompe o candidato, né? Nós temos que verificar isso, porque geralmente nesse período... Que a gente só pensa de um polo para o outro, né? A gente só pensa de alguém que aborda tentando comprar, mas também pode haver o inverso. Há o inverso também. Há o inverso também. Isso foi um debate que eu assisti na Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília, e foi exatamente colocada essa questão. Era um debate com a CNBB, com várias entidades envolvidas, e se colocava também a corrupção do eleitor ao candidato. E ela existe, nós não podemos nos olvidar. Mas é por isso mesmo que nós trabalhamos com o voto ético, é nesse sentido. Alguns candidatos, eu me recordo, em Cruzeiro do Sul, um determinado... era pré-candidato ainda, veio me dizer o seguinte: desembargadora, muito obrigada pela campanha do voto ético, porque essa campanha vai nos ajudar muito, porque eu não vejo, somos muito abordados na época do pleito. Então, a realidade dessa época da campanha eleitoral é uma realidade. Eu acho que o nosso eleitor, ele deve estar isento, deve depositar um voto livre consciente. Se hoje nós temos um processo eleitoral confiável, né, da urna eletrônica, que é padrão para o mundo, todos os países vêm conhecer,
Vejam-se o exemplo da última eleição, né, dos Estados Unidos, Pois é. A contagem da voto a voto. Nós estamos à frente desses processos de contagem manual e, veja, o que se propõe fundamentalmente é expurgar do voto, o voto que é depositado na urna, todo e qualquer vício. Doutora, a gente mudando um pouco o foco aqui da conversa, saindo do eleitor e indo para o candidato, algumas experiências do judiciário têm tentado referendar o nível de informação dos candidatos. Né? Algumas experiências no interior de São Paulo, por exemplo, até propondo provas para que candidatos demonstrem o mínimo de informação. A senhora é a favor desses pré-requisitos de alguém que possa dizer assim, não, existe ali o mínimo de informação para essa pessoa representar a população na Câmara ou na Assembleia? Gente, essa é uma questão muito delicada, né? Porque a própria Constituição diz que o eleitor, ele pode ser analfabeto, mas o candidato não pode ser. Mas eu penso que se há que se submeter candidatos, deve ser um pequeno teste, enfim, o mais elementar possível, para proporcionar a igualdade perante a lei. Eu penso, embora a Constituição assim encerre essa previsão, mas eu penso que quando foi levado ao tribunal essa questão pela doutora Regina, eu me manifestei dizendo que era frontalmente contrário à realização de testes para os candidatos. Mas há que se obedecer à Constituição. Agora, no Acre não tivemos nenhum problema nesse sentido. Agora, nós temos notícias de estados que fizeram um verdadeiro vestibular. É verdade. Fizeram um vestibular, fizeram um mini vestibular e ainda mais, eu me recordo, parece que tem até um memorial de Maria Moura, foi uma interpretação de um texto, de um determinado estado que eu tive notícia. Então, esses exageros, realmente, aqui no nosso estado nós não tivemos. E penso, e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral foi toda nesse sentido, de anular esses testes que passavam a raia do absurdo. Os pensamentos do tribunal têm sido nesse sentido, então, de desconsiderar? De desconsiderar, exatamente. Não há nenhuma... temos que propiciar, nós temos que reconhecer a realidade que nós vivenciamos, a realidade ainda que o analfabetismo ainda é uma luta insana, né, para a erradicação do analfabetismo no nosso país. E eu sei que apesar dos esforços ingentes das políticas públicas, dos governos, mas ainda há muito o que fazer. Então não há como se exigir para um candidato que ele discorra ou então faça uma interpretação de um texto de Euclides da Cunha, vamos dizer assim. Não, isso não é possível, isso não existe. Doutora, a senhora acabou de citar aqui o exemplo dos Estados Unidos, que o Brasil, inclusive, está exportando essa tecnologia da urna eletrônica. Me lembrou uma história assim, na Europa, nos Estados Unidos, o ato de votar não é obrigatório. A senhora considera que nós, aqui no Brasil, a nossa realidade, já estaria preparada para uma situação de tal nível ou ainda levaria um tempo, já que a gente não está tão ainda amadurecido nesse processo democrático de exercer a cidadania através do voto? Na verdade, nós ainda não temos o amadurecimento suficiente para o voto facultativo. E muitos só votam mesmo porque o voto é obrigatório. E eu penso que ainda devemos caminhar há algum tempo, mas creio que campanhas tais quais essas, como o voto ético, Programa Eleitor do Futuro, então eu penso que esses jovens de 10 a 15 anos, talvez no futuro próximo, eles comparecerão à urna para exercer a cidadania sem necessidade da obrigatoriedade do voto. Isso penso, mas ainda temos algum tempo até esse amadurecimento cidadão, esse amadurecimento político. É porque a estrada é longa, né? Doutora, eu vou lhe pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai fazer um intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com a desembargadora Eva Evangelista. Doutora, reta final dessa campanha. Como é que a senhora avalia esse processo eleitoral até aqui? Tem sido tranquilo? Sim, uma normalidade institucional e uma tranquilidade que permeia esse processo eleitoral das eleições municipais de 2004, tanto que o Acre
não terá necessidade de requisição de Força Federal. É verdade. Embora eu reconheça que nos pleitos passados avalia a significação dessa ajuda, mas dessa colaboração que foi emprestada à Justiça Eleitoral do nosso Estado. Mas ocorre que atualmente a Polícia Militar, consoante informação do senhor comandante, senhor secretário de Segurança, no sentido de que existe um efetivo para que possa assegurar a tranquilidade e a normalidade das eleições no nosso Estado. Então, assim, o TRE não dispensa, em nenhuma hipótese, a Força Federal, mas não vê a necessidade, não vislumbrou a necessidade de requisição de Força Federal. Isso é uma novidade, né, Sim, doutora? com certeza, porque isso representa a normalidade institucional do nosso Estado. E posso dizer que da região norte, um dos poucos estados em que não requisitou Força Federal. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral me chegou uma correspondência indagando se se não gostaríamos da requisição de Força Federal, se não iríamos realizar o pedido. E eu disse que não, porque dada a normalidade institucional do Estado. Eu acredito nisso, eu acredito nos candidatos, acredito nos eleitores, que nós teremos o dia da eleição e os dias que antecedem, temos 15 dias, né? Então será tranquilo, permeado de tranquilidade. É isso que nós esperamos, porque essa é a verdadeira democracia que deve ser exercida, com tranquilidade, com normalidade institucional. Que maravilha. Doutora, o dia da eleição é sempre um dia complicado, deve ser um dia de muito trabalho para vocês. Qual é a estrutura que o tribunal está disponibilizando para atender bem nesse momento do dia? O Tribunal Regional Eleitoral, eu digo, desde o ano passado, já estava a planejar essa estruturação, um planejamento logístico que foi preparado com todo cuidado e no decorrer agora deste exercício, de 2004 até agora, e tem toda uma estrutura preparada, cerca de mais de 10 mil pessoas envolvidas no processo eleitoral, trabalharão nessa eleição. Só mesários, no estado inteiro, são 4.400 mesários. Em Rio Branco, mais de 2.000 mesários. Porque não envolve servidores, né, servidores requisitados, também fora os mesários. E também temos ainda a figura do mesário voluntário. Interessante, esse é um programa novo, né? Exatamente, foi um programa lançado pelo TRE, por iniciativa da doutora Regina Longin, quero aqui oferecer os créditos a ela, e que o chamamento, vejam, foi um chamamento que se realizou aos eleitores, e nós temos a grata surpresa de termos 232 mesários voluntários que atenderam a essa convocação voluntária para atender no dia da eleição. Então temos também isso. E também temos aeronaves fretadas, precisaremos de helicópteros, também faremos requisição de material, de transporte, dos transportes que for necessário. Os juízes eleitorais já providenciaram isso, porque essa eleição, em sendo municipal, o Tribunal Regional Eleitoral ele concede toda a logística e toda a estrutura, mas as requisições são realizadas pelos nossos juízes eleitorais. Enfim, o Tribunal Regional Eleitoral está preparado para o dia da eleição. Olha, doutora, o Acre tem muitas particularidades, né? Diversidades culturais, particularidades geográficas, inclusive. Como é que se faz para atender, por exemplo, as aldeias indígenas, os ribeirinhos, toda essa diversidade que o Acre apresenta? Este é um ponto que eu considero a menina dos meus olhos, o menino dos olhos desta administração, porque o resultado das eleições em 31 locais de difícil acesso, em seringais, em escolas rurais situadas em seringais, na zona rural de difícil acesso, aldeias indígenas, será retransmitido pelo sistema Global Star, via satélite, e teremos imediatamente o resultado. Será repassado às zonas eleitorais. Qual é a previsão de resultado, doutor? A previsão dos resultados das eleições, nós imaginamos que até 23 horas do dia da eleição nós teremos resultados em todo o estado. Nossa, com esse sistema, né, com esse sistema, graças à tecnologia, e eu quero agradecer ao Tribunal, eu agradeço prioradamente ao Tribunal Superior Eleitoral, porque eu levei a proposta da retransmissão de dados da votação via satélite e foi prontamente atendido. Inclusive já fizemos os testes, foi realizado o teste, eu fiz o teste um servidor, estava no Seringal Icuriã realizando o teste,
via satélite, me telefonou, imaginei que estava falando ali ao lado, era o vizinho, Seringal e Curiã. Eu quero só contar uma particularidade, o resultado da eleição do país atrasou em função desta sessão eleitoral na eleição de 2002, situada no Seringal e Curiã, porque o carro que trazia o resultado quebrou, e foi o tempo de chuvas, que geralmente chove no dia da eleição, e uma dificuldade muito grande de acesso, e daí atrasou o resultado. E foi um constrangimento imenso. Então eu imaginei que não poderíamos mais passar por essa espécie de constrangimento. A Justiça Eleitoral do Acre será uma das primeiras também a oferecer o seu resultado. Agora, doutora, muito se questiona sobre a segurança das urnas eletrônicas. Esse processo é realmente seguro? O processo é seguro, não há o que questionar. Veja, na eleição passada se colocou até o votação paralela, né? Como foi o caso do Chapuri utilizou a sessão. Não há nenhum... todos os eleitores, todos os candidatos fiquem despreocupados que a segurança das eleições não é perfeita, porque onde existe o homem não há perfeição. O homem sempre encontrará uma forma de burlar. Mas o sistema é seguro, todos podem acreditar nisso. Não há por que tecer questionamentos a respeito. Há segurança, sim, em relação às urnas eletrônicas. Em toda eleição se traz esses questionamentos. É verdade. Mas não é possível dizer que um sistema que envolve uma tecnologia tamanha, de crédito para o mundo inteiro, como é o nosso sistema eleitoral brasileiro, que possa ser questionado. Nós não vamos questionar algo que tem dado certo até agora. E tem dado certo. E creio que o que deve nos preocupar hoje não é a urna eletrônica. A preocupação é o voto. É a qualidade do voto a ser depositado na urna. Esta é a grande preocupação. E para garantir a eficácia desse resultado tão rápido, o tribunal está agora disponibilizando 2 urnas? Sim. 2 urnas eleitorais, cada sessão eleitoral contará, porque as urnas de contingência. Em caso de problema, uma substituição rápida uma será acontece. A substituição imediata. Doutora, mudando um pouco a conversa, assim, o papel da imprensa na eleição é sempre muito importante. Como é que a senhora avalia a participação da imprensa nesse processo? A imprensa é a grande parceira da construção do processo eleitoral. Porque a imprensa, com seu poder de informação, com alcance, a formação de opinião, as informações que são repassadas. Então, na minha administração, eu procurei estabelecer a aproximação e o maior contato possível com a imprensa, para que todas as informações sejam repassadas, para que o povo do nosso estado seja informado a respeito. Tanto que eu penso que há que talvez seja em função dessa atitude, né, dessa prática, que agora mesmo recebi uma correspondência da Embaixada Americana solicitando a permissão para que 2 repórteres do Los Angeles Times possam acompanhar o processo eleitoral de votação em nosso estado. Inclusive, solicitando para que possam acompanhar as urnas, que possam ir até as aldeias indígenas. E amanhã eu levarei essa questão ao Tribunal Regional Eleitoral, mas não vejo nenhum problema. E já aqueci, inclusive, a embaixada, no sentido de que os repórteres possam, sim, acompanhar o processo eleitoral. Na verdade, nós desejamos que o processo eleitoral seja o mais divulgado possível, para que todos tenham conhecimento, para que todos tenham tranquilidade e conheçam a verdade da realização dos trabalhos da Justiça Eleitoral. Sem dúvida. Doutora, o trabalho do tribunal, na realidade, não termina no dia da eleição, né? Muitos processos são julgados depois. Alguns casos, muitas vezes, os envolvidos em algum problema até cumprem o mandato. Agora, agregando tecnologia, como a senhora está falando, esse processo está mais célere? Podemos esperar velocidade também nesse processo pós-eleição? Sim, isso é possível, porque isso devemos esperar. Acho que o eleitorado brasileiro, o jurisdicionado, ele deve fundamentalmente acreditar que é possível conferir efetividade ao processo eleitoral. Porque o processo eleitoral em si, ele já tem prazos diferentes do processo da justiça comum. E eu penso até que se tivéssemos uma justiça comum funcionando na mesma modalidade que a justiça eleitoral, nós teríamos uma justiça comum que atenderia aos seus jurisdicionados com mais presteza, com mais eficiência, com mais eficácia. Mas, na verdade, é que todos nós, magistrados, membros do Ministério Público, servidores, nós devemos estar envolvidos no sentido de oferecer essa prestação jurisdicional eficaz,
rápida, né? Rápida, eficaz, no sentido, claro, respeitados o contraditório, a ampla defesa dos envolvidos, mas, como disse, o processo eleitoral ele é diverso do processo da justiça comum. Ele só aplica a justiça, o processo de procedimento da justiça comum só supletivamente. Então, eu penso que esse é o nosso grande desafio também, é de oferecer, o desafio, quando eu falo nosso desafio da justiça eleitoral, de oferecer a efetividade dos processos e afastar de logo, erradicar aquele conceito de que após o pleito, tudo serena, tudo se acalma. Não, há que se apurar e práticas ilícitas, há que se apurar. Inclusive, temos os processos de prestação de contas, porque... Sim, é verdade. Logo depois da eleição, já enfrentamos o processo de prestação de contas, os nossos juízes, como se trata de eleição municipal, já começam a avaliar, porque nenhum candidato eleito poderá ser diplomado se não tiver sua prestação de contas aprovada. Todo esse processo de informação que o tribunal tem levado para as escolas continua nessa reta final, doutora? A Justiça continua com essa proposta de informação, de levar o máximo de conhecimento para a qualificação desse voto? Exatamente, nós desejamos impor a continuidade e, veja, imaginávamos que com o comício da ética realizado na concha acústica tivéssemos um encerramento, até porque temos que nos dedicar às atividades específicas agora para o processo de votação. Mas, com muita satisfação, recebemos uma solicitação do representante da Fundação Bradesco para que os juízes, servidores envolvidos possam oferecer palestras nas escolas da Fundação Bradesco, enfim, e outros diretores de colégio que se encontram envolvidos. Então, eu penso que esse não é um processo que está concluído, não, esse é um processo contínuo, é um processo de educação, é um processo de educação, e a educação ela deve ser continuada. Que eu vejo, inclusive, a preocupação do tribunal com material informativo. Estou vendo aqui a cartilha do voto ético. É uma preocupação que realmente deve ser contínua, não focada nessa ou naquela eleição, não é isso? Não, eu penso que sim. E quiçá, e eu tenho certeza que quiçá, e espero que na próxima administração seja imposta continuidade a esse programa, porque, na verdade, eu penso que este é a grande significação do processo eleitoral, é a educação. E a educação para a cidadania. Agora, a gente comentou agora um momento pós-eleição e eu me lembrei de uma história assim, um dos problemas pós o dia da eleição é a sujeira de cartazes, de material de campanha. Há uma preocupação com a fiscalização nesse sentido, doutora? Com a limpeza da cidade? Eu me lembro que no Rio de Janeiro eles fizeram até um acordo entre partidos de não colar tantas coisas assim. Já vi uma matéria há pouco fazendo um contraponto com São Paulo, que não adotou tal procedimento e está a cidade com muitos outdoors e pequenos cartazes nos portes, assim. A preocupação com o dia depois de fiscalização desse trabalho de limpeza existe? Bem, pela justiça eleitoral, não. Não. Mas penso que deve... Isso é uma política pública também, né? É uma política ambiental. É verdade. Eu acho que todos os candidatos deveriam ter essa preocupação de afastar os detritos que ficam depois do pleito. E, enfim, eu pessoalmente sou contra também essa questão de afixação de cartazes em poste. Eu penso que candidato que afixa cartaz em poste polui a cidade e não merecia ser eleito. Que me perdoe os candidatos, mas essa é uma convicção minha pessoal de eleitora. Mas, infelizmente, essa questão é muito importante porque no dia seguinte a cidade estava suja, né? E a prefeitura, né, o seu serviço de limpeza, serviço público será investido nesse sentido. Doutora, eu queria agradecer muito mesmo a sua participação aqui no programa, para essa conversa tão informativa e tão esclarecedora sobre esse momento que é a eleição. Eu aqui agradeço a oportunidade que o TRE representando o TRE, poder aqui participar e esclarecer o eleitorado do nosso estado. E agradecer a emissora, agradecer a Simoni, você, Jorge, Henrique, pela oportunidade e dizer que no TRE as informações estão... Há uma assessoria, que não temos o cargo de assessor de comunicação, mas há uma assistência de comunicação, no sentido de que possam todas as informações ser repassadas. E eu pessoalmente estou à disposição, o diretor, todos os membros, a doutora Regina Longuinha, corregedora, enfim, as informações devem chegar
ao eleitorado com clareza, para que todos possamos nos inteirar de que o processo eleitoral, ele faz parte das nossas vidas e que a necessidade de incursionar cada vez mais no processo político. Nós somos responsáveis, porque com aquele voto livre e consciente, nós escolheremos nossos candidatos e poderemos aprimorar o processo eleitoral. Muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. E a você das 22 cidades acreanas que nos acompanhou até agora, nosso obrigado e até a próxima.